Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus, também. Muito obrigada, viu, por estar aqui novamente com vocês nessa tarde de sábado e nas vigílias de oração que tem sido uma bênção aqui nesse lugar, meninas. Muito mesmo. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo de mulheres. Já era algo que eu estava buscando já há um tempo, pedindo isso para Deus e o Senhor ele fez, né? Não imaginava que seria assim Amém. online, mas assim ele Amém. fez e é o jeito dele especial de cuidar e cuidar da gente. Estou vendo aqui que a Ana Paula está presente, a Kaline, a Kézia, a Mônica, a Vidiane, a Jo, teve mais, acho que a Joyce que saiu agora há pouco. Eu pensei em fazer assim, falar de Miriam é um pouco complexo, porque ela foi muito ativa, né, como líder espiritual junto com Moisés e Arão. Então, assim, são muitas coisas. Então, como o nosso grupo de WhatsApp, ele é muito voltado para oração, para intercessão, eu busquei, assim, eu meditando nas escrituras, eu pensei em trazer essas características da Miriam para nos ajudar na questão da oração e da intercessão, certo? E Amém. aí, eu vou só orar para o Senhor acalmar meu coração e entender que é Ele que está conduzindo. Amém? Vou orar também. Amado Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada mais uma vez por estar aqui na tua presença, Amém, buscando, Senhor, Jesus. somente a tua presença. A palavra Verdade. diz que onde tem um ou mais na tua presença, ali o Senhor estará. Senhor, nós Amém, estamos Jesus. aqui, Senhor, movidos pela tua palavra, Uhum. pelos testemunhos que o Senhor já nos Amém, Jesus. deu. Amém. Por tudo que o Senhor já fez em nós, Senhor, na nossa vida. Amém, Jesus. E também por tudo que o Senhor ainda irá fazer, e ainda pelo que o Senhor é. Por isso que nós Amém. estamos aqui juntas. Amém, Porque Jesus. nós cremos no poder da ressurreição, Amém, nós Senhor. cremos no poder da cruz, nós cremos, Amém. Senhor, que o Senhor veio para nos salvar. Amém. Obrigada, Senhor, muito mesmo. Em nome de Jesus, te entrego esse momento. Cale a voz do diabo. Em nome de Amém. Jesus, Fala mesmo. aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Então, Amém, é Jesus. Ele que manda, é Ele que governa. Então, guardamos os nossos corações e a nossa mente. Quem tiver alguma dificuldade de entender o que eu falei, pode só acenar, tá? Que eu posso interromper e você pode fazer sua pergunta. Ok? Então vamos lá, meninas de Deus, mulheres de Deus, mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas é um grupo que está mexendo muito com a questão até da identidade. Assim, aqui é um grupo que temos trabalhado muito a questão da identidade da mulher. E isso é muito importante nos dias de hoje, onde se propaga feminismo, onde tem dependência emocional aí até as tampas, né? A dependência emocional como uma distorção dessa identidade, porque eu vejo já como uma consequência. Então, aqui a gente está juntas, orando, falando dessas dificuldades e tentando ajudar umas às outras, seja em oração, seja no estudo da palavra, seja por meio da vigília. Certo? Então vamos começar lá, vamos começar. Eu vou começar com uma promessa que teve para o povo eleito de Deus, o povo de Israel, que está lá em Gênesis 15, 13 e 14. Eu vou pedir para Késia, tu pode me ajudar? Tá conseguindo me ouvir? Não, né? O áudio tá ruim. Ana Paula, tu pode ler Gênesis 15? Posso, meu amor. Tá, mas 15, dá no 13 e começo. 14. Ainda não começa, não. Tá. Késia, consegue me ouvir agora? Eu tô ouvindo, na verdade, o negócio é porque eu tô ainda aprendendo a mexer nesse aplicativo. Mas pode deixar Certo. ela falar, viu? Tá bom, ela vai ler Gênesis e eu vou pedir que você leia Êxodo 6 e 20. Posso começar, minha irmã? Ainda não, te acalma. Vidiane, tu vai ler aí Números 26 e 59. Eu já quero deixar aberto que é para a gente não demorar, tá? Na hora de uma mensagem.
porque eu quero que leia tudo junto. Certo, Vidiane? É Números 26:59. Amém. Pode começar, Ana Paula. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 15, 13 e 14. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 14. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Amém. Amém. Êxodo 6:20. Vai lá, Késia. É, e Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Certo. Agora, Vidiane, é Números 26:59. Tá sem áudio, Vi. Não, tá escutando não. Tá sem áudio mesmo. Tá Tá sem sem áudio áudio? aqui. Uhum, tá sem áudio. Vidiane, eu tô sem áudio? Não, acho que o Não, vídeo está sem a gente áudio. não tá escutando a Vidiane. Ah, tá bom. Reunião dessa irmã aqui, ó. É. Então, eu vou ler aqui. Números 26:59, Vidiane. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Amém? Começar agora Amém. assim. Hoje eu vou. Não, 12 não, 16. 16. Tem a irmã Kátia, né, Vidiane? A irmã Kátia, ela tá falando aqui, só para lá, para lá coisa, o áudio, ela tá, acho que tá no ônibus, tá? Vê se tu consegue falar com ela. Certo. Ok. Então, eu apresentei esses três versículos iniciais, um que fala da promessa, que foi dita para Abraão, que Abraão tinha um povo que que ia ser descendente dele, que iria ser escravo, e iriam ser afligidos por 400 anos. E lá em Êxodo, vem essa história novamente, né? Que já é fruto dessa promessa que Abraão recebeu, que é a história de Arão, que casou com que teve um relacionamento com Joquebede, e ela teve Arão e Moisés, e as Tomar vidas, banho, Lívia. isso, e tiveram também Miriam, que é a irmã deles, certo? A Joquebede, esses três filhos que ela teve, na verdade, foram grande liderança, né? Os três, tanto Moisés, como veio como libertador e salvador, a, a Miriam, que se apresenta como uma profetisa e musicista, que é conhecido na Bíblia, no livro de Êxodo, e Arão como sacerdote. Então, em um tempo de opressão, Joquebed trouxe três líderes para uma nação, com uma mulher muito, Começou o vamos dizer bolinho, assim, pra falar. virtuosa. Alguém está me perguntando? Certo. Vamos continuar. E aí, vou ler Êxodo
Daiane, você está mutada. Pronto. Tá ouvindo? Agora Perfeito. sim. Pronto, vamos lá. Vou contar a história da nossa amada Miriam agora. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E ele, usando de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saiam da terra. Então, o faraó, ele trouxe um decreto para aquele povo. Eu vou parar só um pouquinho aqui, porque eu achei interessante que ele diz assim, que, que não havia mais um compromisso com a memória de José, né? Eles falaram desse, bem que eles disseram, eis que Eis que levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Tomar banho, Lívia. Israel é mais numerosos e mais forte do que nós, certo? Então, assim, aquela geração em que Joquebede estava vivendo, não havia mais ainda um compromisso com a memória de José, daqueles benefícios que ele tinha feito. Então, de forma astuciosa, aquele rei, ele vem dizer que, com medo dos hebreus se multiplicar, aí ele decide matar os meninos, né? E aí continua o texto dessa forma: Os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para os afligires com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitões e Ramassés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviram. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai. Mas se for filha, que viva. Por que isso? Eu fui pesquisar a respeito desse texto, né? Achei interessante. Por que que é só as mulheres que tinham que permanecer vivos, os homens não? Aí eu estudando, vendo, é porque, na verdade, os homens ele têm esse poder de se juntar, de formar exército. As mulheres não poderiam continuar como escravas, porque a mulher não tem o mesmo poder físico que os homens. Então, por isso, com medo deles perderem esse poder, né? Aí eles decidiram, né, que deveriam matar todos os meninos. Mas aí veio a obediência das parteiras, ao temor do Senhor. Elas não tiveram medo do rei do Egito. Elas deixaram os meninos viver, né? E aí elas disseram assim: Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: Por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Amém? Amém, meninas? Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém. Ah, Sim, Amém. irmã. que bom, que bom, que bom. E Daiane, aqui, tá me ouvindo? tô ouvindo, Lidiane. Agora eu estou Pronto. ouvindo. É porque eu tive que botar um microfone. Por algum motivo fiquei sem Sim. áudio. É E aí, interessante, sim, pode falar. Daiane, só comentando, né, que a gente vê essa história dos meninos com Jesus, né? A Sim, história de matar os meninos. E eu digo muito isso aqui pro pessoal da igreja local, né?
Quando a gente lê o Antigo Testamento, por isso que a gente fala sobre mulheres que trazem ensinamento para hoje, né? Porque toda a Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis, Deus sempre vinha trazendo Jesus, né? Ali Jesus, o que aconteceria com Jesus, o que estava para vir, Deus sempre dava sinais na própria palavra, né? Então a gente vê muito disso na história de Miriam. Sim, sim. Ó, muitas aqui eu estou vendo pela primeira vez e o nosso estudo é assim. Quem quiser interromper para fazer algum comentário que o senhor trouxe, é muito bem-vindo, porque é importante a gente aprender juntas, viu? O mais importante é isso, tá? Não tenho vergonha, nada, não, porque eu já ganhei muito aqui nesse lugar. E vamos continuar. Então, assim, a questão das parteiras de temer ao Senhor e não obedecer o decreto do rei mostra uma coisa, que a questão da obediência civil. Vamos dizer assim, será que nós devemos obedecer às autoridades assim de forma cega? Né? Será que elas deveriam mesmo chegar aí por medo, né? Porque elas não tiveram medo. A palavra diz que elas foram lá com ousadia e criaram uma desculpa para não obedecer ao rei, né? Então mostrou que elas tinham uma certa ousadia e temor ao Senhor. E aí eu queria falar sobre essa obediência. Foi uma palavra assim que trouxe muito ao meu coração quando eu estava lendo esse texto. Porque nós que andamos na palavra do Senhor, nós nos movemos por princípios, né? E a obediência, ela é um princípio que agrada ao Senhor. É um princípio e nos guarda de muita coisa. Eu sou formada em direito e aí veio uma coisa assim na minha cabeça, que os princípios, eles, na verdade, eles legitimam a norma, um decreto. Entende? Então, a norma, um decreto, qualquer legislação, ela precisa ter essa inspiração do princípio. Então, imagina que o rei que trouxe esse decreto traz algo que coaduna, que choca com esse princípio do Senhor. É claro que a gente não vai obedecer, né? Não vai. E aí eu não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto de Miriam, mas é porque é muita coisa, mas a gente vai tentar chegar lá. E aí, até para uma questão de ética cristã, né? Porque vocês perceberam que elas inventaram uma desculpa, elas mentiram. Elas mentiram. E aí, fiquei uma vez, eu vi um pastor, um amigo meu, falou assim mesmo: Imagina, Daiane, se alguém entra na tua casa, um bandido, e você com seu filho, você sabia que seu filho estava no quarto e ele entra armado, matando todo mundo e pergunta se tem mais alguém na casa, tu vai dizer que teu filho está no quarto? Vai dizer, gente. Não vai. Porque importa mais é obedecer ao Senhor, é o direito à vida da criança. Você não está ferindo a um princípio ético cristão, não. E aí as parteiras, elas se confrontaram, elas tiveram essa sabedoria, né? De entender que elas poderiam arranjar uma desculpa, não estou dizendo que é para as pessoas agora mentir, não. Não é isso. Existe um contexto antes que eu estou querendo dizer. E, essa questão da obediência vai alcançar também a Joquebede. Porque o que vai acontecer? Vou continuar o texto. E a gente vai continuar a caminhar nesse passo da obediência. Quero que vocês atentem para esse princípio. E aí, o que que acontece? E Deus fez bem as parteiras, Deus honrou as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, os hebreus lançareis no Nilo, mas as todas as filhas deixarei viver. Né? E foi assim, foi o homem na casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. E essa mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Eu fui estudar essa questão do formoso, eu imaginei, será que, no caso Moisés, né, que nasceu aqui, será que ele era bonito? Mas aí em outros textos bíblicos eu percebi que esse formoso é quase como se fosse algo que agradasse aos olhos de Deus. Porque existe esse brilho, né? Do espírito, como que se diz. Né? Não é um padrão de beleza
humano, não é isso. Mas nós que temos a marca, né, de Jesus, que carregamos o Espírito de Jesus, nós temos isso, o Espírito Santo. Nós carregamos essa formosura que Moisés, ao nascer, despertou nos seus pais. E por isso eles entenderam que não eram para obedecer o decreto do rei. Então, se vocês olharem, lá em Hebreus 11:23 vai dizer assim. Foi em Hebreus 11:23 que eu olhei essa história. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que a criança era formosa e não temeram o decreto do rei. Amém? Então, assim, toda pessoa que teme a Deus, ela não tem medo dos homens. Vocês conseguem pegar isso? Toda pessoa que teme a Deus, ela não tem medo dos homens. Porque antes obedecer ao Senhor, né, do que obedecer aos homens. E isso, gente, só é construído no relacionamento de Deus. A gente não consegue confrontar assim as autoridades, não. Não consegue. A Miriam vai mostrar um outro fato de que eu digo assim, que é essa obediência também. Quando ela vai mostrar lá, vamos continuar o texto. Eu estou em Êxodo 2, tá? Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre Miriam no texto Êxodo 2, tá? Deixa eu pegar aqui. Antes de tu passar, Dai, deixa eu só fazer dois comentários sobre duas Claro. falas tuas. Essa Sim, questão das autoridades, né? É interessante sim, quando você diz isso. Na aula retrasada, a gente estava falando sobre, eu acho que foi na aula, eu estou em dúvida se foi na aula ou foi na reunião, a questão de sujeitar ao seu marido no Senhor, né? A Sácia trouxe essa sim. pauta. E aí, quando a gente vê o sujeitar ao seu marido no Senhor, significa que se seu marido mandar você fazer qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor quer para você, você vai fazer, se você tem que se sujeitar ao seu marido, né? E aí vem essa questão da autoridade. A gente vai ver lá no livro de Daniel e simplesmente o rei, não lembro o nome do rei, foi Belsazar, ele deu um decreto que não era para se curvar, nem orar, nem adorar outro Deus. E o que que Daniel faz? Continua orando 3 vezes ao dia, finge que nem ouviu, né? E isso tem uma consequência. Só que a obediência a Deus levou ele a ser vitorioso, digamos assim, né? E acontece a questão da cova dos leões e tal, e aí acontece que Deus o livra, né? A obediência ao Senhor trouxe o livramento. E a outra coisa era em relação a essa questão da formosura, né? Que a Daiane falou sobre atrair. Lá em Isaías 53 vai dizer, quando vai falar sobre Jesus, que Jesus ele não era bonito. Literalmente Sim. isso que diz. A palavra de Deus diz que não havia formosura nele que nos atraísse. Porém, entretanto, toda vida, eu creio dentro do meu ser que hoje, se nós olhássemos para Jesus, nós nos sentiríamos atraídos, como a Daiane diz, né? Pelo Espírito, né? Pelo Espírito, por saber que ali é o amor em carne, né? Ali é o próprio amor. Isso. Então, eu creio que essa questão de Moisés, ela ia além do visual, né? Porque bebê é como meu marido diz, todo bebê tem cara de joelho. Meu marido assim, todo bebê recém-nascido tem cara de joelho. Então, realmente era algo que existia ali, né? Já era alguém que foi escolhido do ventre, né? Então, eu creio que essa questão da formosura também vinha em relação a isso. Certo. A Kaline quer falar. Pode falar, Kaline. É só uma adenda, porque esse texto, às vezes, né? É só assim, gente. Eu sou Kaline, primeira vez que eu estou participando aqui, a Daiane me convidou e disse: Não, Daiane, bora participar. Mas eu acredito na beleza mesmo, porque esse texto até de Isaías, ele é um pouco incompreendido às vezes, porque quando você vai falar aqui, ele está falando em termos da crucificação. Se você for meditar no capítulo inteiro, ele começa a apontar Jesus crucificado. E, de fato, Jesus estava desfigurado ali, mas não no sentido de que Jesus era feio, vamos dizer assim, né? É no sentido de que naquele estado lá, ele
A aparência dele não estava bonita É, mesmo, gente. É Foi isso sofrido, mesmo. né? Tanto é que ele vai dizer que ele foi desprezado, ele foi rejeitado, foi açoitado, e ele vai relatando esse momento, né? Eu acredito que quando vai falar de Moisés é da mesma forma, né? É tipo quando compara com Saul. A Bíblia diz que Saul daqui para cima era belíssimo, né? Ele era diferente, ele era diferenciado entre as pessoas que estavam ali ao redor dele, né? Chamava a atenção. É sim, exatamente isso. sim. Isaías 52 vai relatar essa questão, né? E nesse de 53 vai trazer sobre a formosura. Quando a gente está falando sobre a beleza, é nesse sentido, né? Jesus era um homem comum. Hoje a gente vê os retratos de, pelo menos eu, né, quando vejo assim os retratos, por exemplo, da Igreja Católica, né, que muitas vezes está lá um Jesus branquinho, dos olhos azuis e tal, e muitas vezes quando você vê na história que eles fazem a reconstituição de como seria Jesus, não é aquilo que a gente pinta. Porque na nossa imagem, Jesus era para ser, tipo assim, o homem mais belo que existe. Mas existia uma formosura além disso, né? Também fala da majestade, né? Porque, como a Kaline está dizendo, quando Jesus foi crucificado, não existia majestade ali. Pelo contrário, as pessoas estavam tendo ele como um pecador que estava morrendo numa cruz. Então, não havia essa majestade que o fizéssemos desejá-lo. Amém. Amém, amém. Vamos continuar. Muito bem, obrigada. Então, não podendo, vou agora voltar para Joquebede. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio, vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Amém? Vou parar bem aqui, porque aqui começa Miriam entrando em cena. Ela era apenas uma criança, né? Pelo menos que demonstra aqui, ela era uma criança. E ela foi o tempo todo nesse trajeto que Moisés foi colocado no rio, ela foi cuidando, ela foi observando Moisés. Ela foi guardando Moisés. Se caso acontecesse alguma coisa, para ela tentar fazer alguma intervenção, como foi que aconteceu com a filha de Faraó? Quando a filha de Faraó recebeu a criança, ela foi lá para fazer uma intervenção. Porque a filha de Faraó podia muito bem, ela sabia do decreto. Podia muito bem terminar com o decreto do rei ali mesmo. A própria palavra diz, ó, bem aqui, ó. Aí ela diz assim mesmo: abriu, viu a criança, e eis que o menino chorava. Só um minuto. Maria, certo, vamos lá. Aí diz assim: eis que o menino chorava. Eu penso assim: a libertação desse corpo, desse povo começou foi com esse choro aqui dessa criança. Eu creio que foi um primeiro momento assim de intercessão. Moisés já começou a ser o libertador, bem aí, nesse choro. Porque diz lá que ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Ela sabia, a filha de Faraó sabia que ele era filho dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Aí respondeu a filha de Faraó: vai, saiu, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Vou parar bem aqui, porque é muita coisa. Eu quero voltar à parte em que Miriam ficou vigiando Moisés, ficou guardando Moisés. Em um momento oportuno em que ela viu que a filha do Faraó pegou a criança, né, recebeu, ela fez a primeira intervenção. Vocês imaginam que você está diante de uma autoridade porque ela era a filha do faraó, né? Ela era uma pessoa e ela não ficou intimidada por isso. Ela apenas uma criança foi lá e com muita ousadia foi e falou com a filha do faraó.
E aí entra uma coisa interessante na minha mente agora, né? E quando eu estava estudando. Como Deus usa as pessoas mais assim frágeis. Uma criança guardou, foi lá, fez a intervenção. Eu vejo um momento de intercessão da Miriam aí. Com criança, já tinham chamado para intercessão. Porque a intercessão é isso, é se colocar no meio da situação. E aí, o que que acontece? Ela prontamente foi lá e falou com a filha de Faraó. Então, essa prontidão e essa ousadia de Miriam, ela abriu caminhos para Moisés sobreviver e se tornar-se o libertador de Israel. Então, gente, eu guardei até essa frase, eu escrevi aqui, ó. Deus, ele não espera que sejamos grandes aos olhos do mundo para sermos instrumentos em suas mãos, né? A gente vem mesmo com medo, mas vai. Aí eu fiquei me questionando, veio na minha mente, quem são os Moisés que Deus colocou diante de nós para guardarmos e protegermos e cuidarmos? Porque nós, como mulheres, nós temos essa inclinação do cuidado, da proteção. Isso é inato da mulher, né? E aí eu fico imaginando quantos Moisés o Senhor já colocou e ainda vai colocar na minha vida para eu interceder, para eu cuidar e proteger. Porque quando a gente tem esse chamado, o Senhor Deus, ele nos dá um galardão que é automático, é um amor que brota dentro da gente, que a gente não sabe. A gente se arrisca. Miriam se arriscou. Miriam poderia sofrer ali uma punição muito severa, porque imaginou que ela estaria tentando ali contornar o decreto do rei, ela e a mãe, entendeu? Então, isso eu fiquei muito impressionada. Foi algo que me chamou muita atenção, né? E aí, para mim, esse já é um primeiro momento de intercessão em que a Miriam, tá? Ela já. Alguém tá chamando? Já começa. é, já começa a andar com Deus, né? Mesmo quando criança. E aí, vamos lá, vamos continuar com o texto. E aí teve a honra, né? Filha de Faraó vai deixar agora que Moisés seja criado pela Joquebede, ainda vai pagar um salário. Ó, como Deus faz. Quando a gente obedece, a gente começa a ver esse mover dele, né? Quando tem temor nele, é tudo diferente. O Senhor é maravilhoso. Então, sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele ser filho, e este chamou Moisés e disse: Porque das águas tirei. O nome de Moisés é isso. Porque das águas tirei. E aí eu vou parar um pouquinho bem aqui sobre intercessão. Porque esse menino passou 3 meses na casa de Joquebede. E eles não sabiam, eu imagino, eles não sabiam o que que eles iriam fazer. Vocês acham que eles tiveram essa ideia de jogar o menino no rio do dia para a noite? Essa família? Não. Eu imagino esse menino com 3 meses chorando, porque eu percebi, uma vez eu estudando, que as casas, naquela época, era uma grudada na outra. Imagina ela tentando calar o choro desse menino, para não ser ouvido do outro lado. Por isso que a palavra diz que com 3 meses não era mais possível esconder ele. E aí, o que que eu imagino que é o mover da intercessão e da oração que eu queria trazer? Eu estava lendo a respeito disso. Porque o profético, ele é muito assim expressivo nessa fase, né? Nesse tempo de Moisés. E aí eu fiquei fazendo um estudo perguntando quando que precisamos ouvir Deus? Eles pararam uns 3 meses cuidando daquela criança, mas ficaram ouvindo ao Senhor, intercederam, porque era um povo que conhecia a Deus. Tanto é que Moisés, quando passou a primeira infância dele, né? Sim, é tão perfeito que. E aí não sei se eu tô saindo do assunto. Sim, é tão perfeito que a criança, essa primeira fase, ela é importante ficar com a mãe, com os pais, né? Para uma segurança emocional, para gerar essa segurança emocional nele, para ele ser nutrido. E o Senhor fez essa provisão para que Moisés fosse criado pela mãe nessa primeira fase. Então, assim, eu fico imaginando ele esses 3 meses. Quando é que precisamos ouvir Deus? Era um momento de opressão. E aí eu coloquei sempre, especialmente no meio da confusão,
no meio dos escândalos, quando há muitas vozes indefinidas, quando aparentemente existe uma profusão de recados da parte de Deus, quando sabemos que a presente ordem tem de ser transformado, quando o povo clama por uma mudança, quando há uma injustiça social, quando a corrupção impera a nossa vida dia após dia, no meio da perseguição e no meio das dificuldades. Esse cenário aqui estava acontecendo com a família de Moisés, com Joquebede, Arão e Miriam. Eles estavam nesse meio bem aqui, certo? E aí, eu lendo, porque eu gosto muito desses assuntos de intercessão e oração. E intercessão é preparar o caminho para a tomada de decisão. Intercessão que significa você querer depender de Deus. É você deixar as coisas de molho ou entrar em uma reunião de oração e de vigília. É buscar recurso. A intercessão, ela é um recurso. E aí eu lendo, eu achei interessante quando eu pegando um material, comecei a ler falou sobre esse. Eu trouxe, na verdade, alguns resumos, né, sobre isso. O intercessor maduro, ele procura saber a vontade de Deus. Quando o seu coração estiver descansado em Deus, numa confiança perfeita e total, ele revela a sua vontade. O intercessor, ele faz tudo para entender e saber a sua vontade. Ele ora de verdade para o ouvir e receber dele a sua direção. Eu creio que era uma família que se movia nisso, em oração e intercessão. Tanto é que ela foi conhecida como uma profetisa e musicista. Ela foi conhecida mais na frente como uma líder espiritual. Ela era uma referência de mulher para as outras mulheres daquela época, né? Então, por isso, o verdadeiro intercessor não apenas se identifica porque intercede, né? E aí eu vou mexer em outra coisa, mas também se identifica muito bem com Deus, a ponto de ter o peso de Deus no seu coração. Este já é um intercessor profético. E aí eu peguei aqui um negócio que é um pouco sensível, tá? Vidiane, tá tudo bem? Ah, Certo. Então, assim, o intercessor, gente, o intercessor propriamente dito, esse aqui, nós que estamos em Cristo, nós carregamos esse ministério da reconciliação, da intercessão. Então, o que que acontece? Nós automaticamente já começamos a receber o peso do povo nas reuniões de orações. Agora aqui mesmo começou a se montar um relógio de oração. Eu creio que isso tudo aqui já é resultado de vigília. Tá? Já estou se montando um relógio de oração. Por quê? Porque tiveram aqui intercessores que tiveram a sensibilidade de perceber a dor do outro. Então, o intercessor, ele recebe, ele tem esse peso do povo, ele carrega esse peso, né, do corpo. E aí, qual é a diferença dele para o profético? Por que que eu vou falar do profético? Por conta da Miriam, porque ela tinha esse dom. Eu preciso falar disso. Ainda que seja assim por cima, porque eu não sou lá essas coisas de muita experiência, né? E aí, o intercessor profético é diferente. O intercessor propriamente dito, ele pega esse peso, ó, daqui, ó, do horizontal, do corpo. O profético, ele recebe o peso de Deus. É um movimento assim, ó. É um movimento que vem do intercessor para Deus e de Deus para ele. É subindo e descendo. Por isso é intercessor profético, tá? E isso é muito lindo. E eu vou chegar a uma coisa mais interessante. Na realidade, ele está confirmando aquilo que acontece com o intercessor, que está de tal forma identificado, que os desejos do coração dele são os desejos de Deus. Começa a haver, ó, uma harmonia. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, essa harmonia vai acontecendo. E a gente vai conseguindo ouvir o que tem no coração de Deus, entendeu? Tanto é que a gente já não consegue mais orar por coisas que outrora era tão importante para a gente. Porque o que é para a gente mais importante é a vontade do Senhor. E isso vai se tornando o nosso estilo de vida. É a nossa nova vida agora em Deus. É fazer o que Ele gosta, porque é isso que nos move. Eu falo isso por mim, foi meu momento de crescer em Deus, foi assim. Mas nem sempre eu tinha essa percepção.
Para mim, eu falava das minhas dificuldades, dos meus problemas de saúde, financeiro, e era para mim estava bom, e era um relacionamento com Deus, e isso é legítimo. Mas na nossa caminhada com Deus, a gente vai podendo compartilhar disso, entendeu? Desse alinhamento. Por isso que diz que a nossa mente tem que estar alinhada com a mente de Cristo. E aí, e aí tem uma coisa interessante, e esta que tem em João, até anotei esse versículo, um versículo de João fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabermos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O anelo profundo da pessoa e a ardente oração não é mais dela, e sim de Deus compartilhando com ela. Gente, isso é muito lindo. Eu fico emocionada quando eu leio sobre isso. Porque quando ele diz assim, ó, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, não significa que vai satisfazer o nosso coração carnal e egoísta, não. Eu creio assim que a gente já está em um nível de rendição que não cabe mais espaço para isso. É tipo Paulo, para ele já estava considerando tudo perda. Ele dizia assim: Meu Deus, é muita perda de tempo esse negócio de carne. Te sai dessa carne, porque isso é perda de tempo, certo? Eu estou querendo te dizer, ó, e Rick Jones também, anotei isso. Diz que o verdadeiro profeta tem o peso de Deus no seu coração, enquanto o intercessor carrega o peso do povo. E que a essência do ministério profético é ser amigo de Deus. Outro exemplo de amigo de Deus, Abraão. Abraão tinha esse relacionamento, ó, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tanto é que o homem se movia por uma fé, né? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Então, eu imagino que essa família já estava nesse nível de ouvir do Senhor, de se mover nele. Porque às vezes a gente se move até sem saber, porque é o Espírito Santo que nos move fazer, né? É o Senhor, de acordo com a palavra dele, né? E aí, eu acho interessante até a história de Moisés, que ele foi cercado de mulheres. Joquebede, a mãe dele, Miriam, cuidado e essa proteção. Depois teve a filha de Faraó, né? Que sustentou ele, que ajudou, instruiu, educou também. E depois teve Zípora, né? Olha só como ele foi rodeado de mulheres. Isso é importante a gente ver a nossa função no corpo e na nossa família. Qual será a nossa função para esses homens de Deus? Para os nossos filhos que o Senhor nos deu? Vocês imaginam como a gente está indo? Pronto, alguém quer falar? Eu vi aqui o negócio tocar. Certo, vamos caminhando. Ai, Jesus. Ok, agora eu vou precisar de uma outra ajuda para ler o segundo momento de Miriam, que é a travessia do Mar Vermelho, tá? Eu vou precisar de alguém aí para ler Êxodo 15, 20 e 21. 15, 20 ao 21, é? É, Vou ler aqui. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondeu cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. amém, 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 amém. Amém. Aqui, a própria palavra fala que ela era profetisa, né? Inclusive, eu fui pesquisar, foi o primeiro momento que foi declarado uma mulher profetisa. Foi por meio de Miriam, tá?
Isso mostra a influência espiritual que Miriam exercia sobre as mulheres daquela época. Eu estava pesquisando que Miriam, nesse período da travessia do Mar Vermelho, ela já tinha por volta ali de 87 anos. Então, era uma pessoa que já tinha muito tempo com Deus, né? Era uma pessoa que já sabia ouvir o Senhor, discernir espiritualmente as coisas, né? E a canção de Miriam, ela não era apenas um hino de alegria, era um testemunho vivo da fidelidade do Senhor com aquele povo. Porque às vezes a gente louva, canta, né? Mas por uma questão mesmo assim, cultural. Não tem nada a ver com espiritual, mas eu entendo aqui quando o texto bíblico fala que ela era uma profetisa, ali incita a questão da autoridade espiritual, né? Do chamado profético que ela tinha. E eu vejo essa música como um ato profético. Como é que tá lá dizendo o Levidian? É Êxodo, de novo, 15, 20 e 21, né? Em que É, ela agradece e fala que Deus triunfou. cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eu vou agora aqui ressaltar uma outra coisa interessante. No primeiro momento de Miriam, eu vi a Miriam como uma criança, né? Menina, criança, é um sujeito frágil, né? Frágil, vulnerável. E Miriam agora, com por volta de 87 anos, em uma época em que a mulher não tinha visibilidade social. Vocês estão vendo novamente como o Senhor vem novamente para aqueles que não são. Até hoje, gente, isso foi na época de Moisés. Até hoje, lá no meu trabalho, se eu quero dar alguma ideia, eu tenho que falar para o analista que é homem, porque se eu falar para ele, ele vai falar e todo mundo vai dizer: Nossa, que ideia massa! E eu ainda digo para ele assim: Nossa, Alex, tua ideia foi maravilhosa. Porque às vezes a mulher não tem voz. E isso acontece até na igreja. Quantas vezes eu precisei de um amigo homem para dizer as ideias para ele poder falar. Eu imagino que Miriam tinha muitas ideias, porque ela estava acompanhada também de Arão e Moisés, que eram homens. Mas entendem a situação? Como ela teve a voz, mesmo uma situação de invisibilidade que a mulher tinha naquela época, ela conseguiu ter esse poder de influência. Vocês estão entendendo o negócio? E hoje ainda é difícil para a mulher falar. Em muitos contextos, a mulher tem muita dificuldade de dar suas ideias, de ser compreendida. Ah, mulher. Ó, Daiane até se treme, entendeu? Mas assim, Deus tem me dado muita sabedoria e às vezes eu creio, no meu caso, né? Que aí eu tô fugindo um pouco do assunto, que é para me guardar e guardar meu coração. Daiane, fica só nos bastidores. Dá as tuas ideias, mas fica nos bastidores intercedendo. Aí eu vejo que é uma coisa de cada caso, no meu caso, né? Então, o louvor naquela época, quando a Miriam pegou, que eles passaram pelo o rio, né? O Nilo lá, e aí, pelo que eles conseguiram ter êxito e as águas ali pegaram todo aquele povo lá de Faraó. Eles começaram a se alegrar, mas no Senhor, em um canto de vitória, como a própria Vidian que falou, a Vide, né? Que ela disse que o Senhor Deus triunfou. E aí, eu pesquisei que esse louvor, como eu já tinha falado antes, um louvor profético, ele não é uma expressão cultural, mas ele é uma arma espiritual. Até hoje eu entendo o louvor como uma arma espiritual. Entende? Porque o louvor, gente, ainda mais quando você está no espírito, né? Que você busca mesmo a presença do Senhor, não é aquele canto assim de boca um pouco fora. Não é, não é. Ele tem um poder de influenciar os outros. Vocês entendem? Então ela São conseguiu orações, influenciar. né? Oi, não entendi. São orações que a Sim, gente canta. Então, querendo ou não, essa questão da profecia, né? Às vezes você canta aquilo que você quer que aconteça. Então, são orações, são profecias, nesse sentido, né? De profetizar, de jogar bênçãos ou outras coisas. sim, também. Mas eu considero um ato profético de registro, porque as gerações que vieram após
Nunca vão esquecer disso, depois da passagem, né? Vão relembrar desse cântico de Miriam, que ela com tamborim começou a cantar e dançar. Eu vejo isso apenas também, além desse ato profético em si, mas um registro para as próximas gerações, né? Através da música, esse cântico ficou registrado por as gerações, por aquela canção seria repetida de geração em geração, lembrando que o Senhor é poderoso para salvar. Aqui, o que significa, entrando um pouco na adoração profética que a Vide falou? Essa adoração profética não é só apenas eu liberar algo, mas é algo que eu recebo quando é o profético, tá? É algo que eu recebo, há um diálogo entre eu e Deus. Eu escuto e canto. Entendeu? Tanto é que uma vez eu olhando, e a gente pode voltar isso aqui para bem lá para o Éden, tá? Por exemplo, o protótipo que teve lá em Gênesis, quando o Senhor Deus descia no jardim do Éden, ao cair da tarde, para comunicar-se com Adão. A adoração profética era sensivelmente caminhar e falar com o Senhor. Olha que lindo! Quer falar alguma coisa, Kaline? Não, né? Ali só apenas o ouvir, o caminhar, a presença do Senhor com o Adão já era o início disso. Eu entendo que já era algo do profético, dessa adoração. E aí, temos vários também, como Davi. Davi, naquele Salmo 18, quando ele vence Saul, que ele disse que ele começa a fazer uma adoração de amor ao Senhor, ele diz: Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração, o Senhor é meu baluarte, você é não sei o que e tal e tal. Ali foi ele lembrando do tudo que o Senhor fez. Se vocês olharem o Salmo 18, além de uma adoração, né, no espírito mesmo, é uma oração de agradecimento. E o Senhor, a gente precisa fazer isso. Pegar os nossos tamborins, né, levantar o nosso tamborim espiritual e agradecer ao Senhor. É. Vamos lá, continuar. Ou uma coisa Só, importante. Oi, oi, querida. pode Eu só falar. pontuando algo que você falando em relação a louvores, né? Eu havia colocado no grupo ontem, a minha filha está internada aqui na UTI. Ela está com quadros de asma e está bem grave. Inclusive, ela está aqui ao lado descansando. Graças a Deus não precisou entubar e nada, mas ela está assim bem, está em observação ainda, né, em recuperação. E como é importante as nossas orações e os louvores. Ela gosta muito de cantar. E ontem, quando a gente deu entrada na UTI, ela, mãe, vamos orar. Tá doendo muito, tô sentindo muita dor, tomando muita medicação e perde a veia. E aí eu orei com ela, cantei com ela, a gente se abraçou e eu disse para ela que ia ficar tudo bem. Ela se acalmou e dormiu a Amém. noite toda. E Amém. assim, eu sei que Deus tem um propósito para tudo. Ele tem um controle de todas as situações, tem a nossa vida na palma das mãos. E eu sei que esse momento é sensível, é delicado, é muito difícil, mas temos que passar com o Senhor, né? E como é bom ter canções que nos inspiram, nos alegram nesses momentos difíceis. E eu sou muito grata a Deus, grata pela fé e acreditar, né? E conseguir acreditar que esses momentos ruins vão anteceder momentos de glória, momentos de felicidade. Graças a Deus. Amém. O que a Késia está falando aqui é uma coisa muito interessante que se chama sacrifício de louvor, de adoração. Quantos momentos a gente está assim entubulado, a gente não tem assim nem força para agradecer nada. Mas aí o Senhor nos coloca um cântico em nossos lábios, um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus.
Porque quem tem a natureza de Cristo carrega esse cântico nos lábios. E eu não estou falando que às vezes um momento que é desconfortante não vem, não é porque eu não sou de Cristo, não é. Às vezes é porque a gente só não lembra que é. Tu tá entendendo? E aí a gente precisa estar todo mundo junto e dizer: olha, você é, você tem essa natureza, você tem esse cântico nos teus lábios, que entoa hinos de louvor ao nosso Deus. Então, assim como a tua vida, Kézia, a minha também, em vários momentos como esse que você falou em hospital, eu tinha em adoração. Isso é um tapa na cara do diabo, quando a gente está numa situação dessa e a gente adora. Então tu vai levar o teu agora. É agora que eu vou louvar. Porque sou assim. A gente adora. Eu sei que às vezes a gente não consegue abrir nossa boca, mas a Kaline uma vez me ensinou uma coisa no estudo, na escola bíblica que eu já me movia nisso, mas eu não sabia que era isso. Ela disse assim: às vezes tem dias que eu não tô querendo dançar, tem dias que eu tô sentada, que eu não quero cantar, mas aí eu me sento e eu curvo o meu coração pro Senhor. Ela disse que fica em oração em espírito, com o coração adorando, só ela, o Senhor quietinho. Existe uma adoração ali. E essa é a adoração que o Senhor quer. Porque às vezes essa adoração do canto, do grito, às vezes é uma adoração religiosa. O Senhor quer essa aqui, ó, né? Que é a dos sacrifícios de adoração. Como um momento como esse, você tá aí, aqui com gente nessa reunião. Isso se chama sacrifícios de adoração. E o Senhor honra. O Senhor Eu, honra. eu falo muito isso para minha filha, a gente tem uma comunicação, tem uma amizade assim incrível. E eu digo assim, nos momentos mais difíceis, quando a gente não quer orar, quando a gente não quer cantar, quando a gente está frágil, aqueles momentos que aperta o coração, de verdade. A gente se abraça e sente a batida do nosso coração. Ali nós estaremos adorando ao Senhor. Amém. De todas as formas, de todas as formas. Amém. Nosso corpo é todo dele, todo dele. Tu falou agora de batida e veio uma coisa na minha mente que eu achei interessante, e aí vou trazer a Miriam, né? Ao meditarmos nesse momento, nós somos desafiados a erguer o nosso próprio tamborim espiritual. Vocês estão conseguindo entender? Cada uma de nós carregamos esse tamborim no nosso peito, que é o nosso coração. É essa batida que o Senhor mais anseia. Não é a batida externa, não, essa é a batida interna. Porque ela revela realmente esse sacrifício de adoração, que é o nosso íntimo, não é? É o nosso íntimo, é isso que ele quer. E aí eu fico perguntando, o que temos feito com as vitórias que o Senhor nos concede? Será que passa desapercebido? Já recebo milagre todo dia. Não, ela levantou, foi uma equipe de mulheres ali e adorou. Assim como Davi, depois que venceu Saul, com aquele Salmo 18. Eu nunca esqueci aquele Salmo 18, me chama muita atenção. Apóstolo Paulo também, ele se refere a uma adoração profética, quando ele mencionou a seguinte coisa: salmos e hinos e cânticos espirituais em Efésios 5,19. Ele está falando de uma adoração profética, não é uma adoração de boca assim aleatória, não. É uma adoração no espírito. Por isso que ele fala salmos e hinos e cânticos espirituais. É essa adoração do nosso íntimo para com Deus. Amém? Outro texto que eu achei interessante. Mas agora traga um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Olha só a manifestação do Espírito. Eu creio que aí onde você está, nesse local de hospital, todas as vezes que tu olhar para a situação e achar que você está sozinha, que bateu o medo, que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Chama ele, chama esse perfeito amor para estar contigo. Ore e faça como Eliseu, que o Espírito dele, o poder do Senhor vai estar sobre você e sobre a sua filha, porque esse é o nosso maior tesouro, é carregar a presença de Deus conosco. Isso não tem preço, isso não tem plano de saúde que pague, não tem conta no banco, nem rendimento. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E de você vai fluir um rio de águas vivas, que é essa formosura que Moisés aconteceu quando ele nasceu. Eu creio nisso.
Nós somos formosas diante de Deus por conta desse brilho de Deus que carregamos. Aqui eu não estou falando uma coisa que é para querer exaltar crente, não, tá? É para saber quem nós somos em Deus. Para a gente não recuar, orar, louvar, agradecer. É assim que fazemos. Amém? Alguém tem algum mais comentário? Eu, minha irmã, eu tô aqui, já me emocionei várias vezes, assim, porque uma palavra tremenda, viu? E, assim, eu passei muitos momentos, né, um período, assim, antes do meu esposo se converter, nós passamos muitas provações, e, assim, eu, eu lembrando aqui de quantas vezes eu não coloquei louvor em casa, né, quando eu tava angustiada, quando eu tava triste, quando eu tava com raiva, quando eu não tinha nem força para orar, e de verdade, o louvor foi que me sustentou demais, demais mesmo. O louvor é tremendo, tremendo mesmo, né? A palavra diz que nós somos adoradores, né? E o verdadeiro adorador, ele entoa louvores ao Senhor, e realmente o louvor ele sustenta, ele acalma, ele traz alegria, né? Amém. E assim, uma palavra tremenda mesmo do céu, minha irmã. Glória a Deus mesmo por essa palavra. Glória a Deus mesmo. Uma bênção. Amém, amém. Alguém tem mais Amém. alguma pergunta para a gente Eu, avançar? Porque ainda temos. Certo? Vou eu vou avançar. trabalhar, não, só um minuto. Tá bom, pode falar, Kézia. Pode ficar à vontade. Eu digo que de nada eu tenho medo, de nada eu Amém. tenho. Eu só quero a presença de Deus em minha vida, porque eu sei que por mais que passamos nos momentos difíceis, Ele vai estar ali nos sustentando. Eu passei, não nessa UTI, mas a UTI do lado, no número 11, 13, aliás, nós estamos na 11, na número 13, com meu filho, 3 dias. Foram os 3 dias que eu vi a morte de perto. Eu não conseguia nem entrar no quarto. O quarto cheirava a morte. E ver o meu filho ali foi assim desesperador. Meu filho só tinha um aninho, um ano. Um ano. E hoje ao chegar aqui, eu falei para Deus, Deus, os médicos queriam entubar minha filha, né? E eu falei para Deus, Deus, o Senhor me tirou daqui uma vez. Eu me lembro do que eu passei aqui. E eu sei que eu vou sair daqui contando o Amém. meu milagre. Amém. Nós vamos orar. A Amém. médica, Vai sim. a Ana chegou aqui, ela estava muito Em mal na nome de emergência. Jesus. Vai sim. E aí, assim que a gente chegou aqui, nós oramos novamente, eu li a Bíblia com ela, a médica veio e disse, mãe, eu não sei nem por que que a Ana veio para cá, porque ela não está mais tão cansada como ela estava. Se fosse eu passando essa internação, eu tinha mandado ela para o quarto, porque isso aqui é questão de horas para ir para casa. Então, assim, a gente está aguardando a solicitação para ir para o quarto, né? E ela disse que nós não precisamos passar 5 dias aqui, 7 dias aqui, que é o normal do tratamento para asma. Então, assim, Deus me trouxe aqui para me lembrar. Eu ainda sou contigo. Eu sinto a voz de Amém. Deus falando nesse lugar, Amém, ó, amém. todo momento. Amém. É sim. E você não precisa ter medo, sabe? Eu sou mãe, a gente treme quando o médico diz, mãe, sua filha corre riscos, sua filha precisa entubar, e assim, eu sofro muito com os problemas de asma da minha filha já há muitos anos, e a Ana, tanto a Ana quanto a Matia são frutos de orações, são os meus presentes, Deus falou com isso comigo nas minhas gestações, eu estou Amém. lhe dando presentes, para você sempre lembrar que eu sou Deus na sua vida. E assim, a maternidade eu levo muito isso comigo, sabe? Maternidade é o que me dá força, é o que me Sim. levanta. Às vezes, quando eu me sinto frágil, eu olho os meus filhos e eu digo, Deus, eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar, eu só tenho que agradecer. E a minha mãe diz muito para mim que assim, a gente só tem que andar de joelho, porque Deus lhe deu os dois filhos e eles já renasceram várias e várias vezes. Várias, várias vezes. E assim, Amém. é Amém. gratificante. Amém. Késia, assim, nosso estudo hoje, se você percebeu, é o estudo de uma mãe,
né, que teve que jogar seu filho no rio para que ele tivesse uma oportunidade de vida. Entende? Você está em um hospital, né? Eu sei que não é fácil. E eu acho que, assim, eu entendo até agora, porque como a gente já está nesse mesmo espírito, para não cortar, eu queria que a gente orasse com a Késia, para que o Senhor, né, liberasse um sopro de vida nos pulmões da filha dela, né, filha? A minha menina, é isso. Como é o Ana nome Kelly. dela? Ana Ana, Kelly. Ana Kelly. Nós vamos declarar essa palavra que nós estamos agora estudando, porque Moisés, ele saiu vitorioso, ele teve vida. E não é Amém. o local que define a circunstância, o rio que iria matar Moisés. Não é o hospital. Não. A presença do Senhor ela é soberana. A gente só precisa confiar e temer o Senhor e confiar. Temos que dar o nosso passo de fé. Não estou falando que você não confie. Eu estou apenas dizendo que estou te dando mais força, estou botando mais bloquinho de fé aí. Tu tá Ok. entendendo? Porque eu sei que tu é uma mulher de fé. Tu já vi várias vezes aqui nos nossos encontros, tá? E se nós reunimos hoje, Deus reuniu essas mulheres hoje aqui, foi para te ajudar aí. Eu tenho absoluta certeza. Eu Entendeu? fui. Absoluta certeza. Olha como o Senhor é lindo. Formou um grupo de mulheres aqui para te ajudar. Porque tem dias que a gente não consegue mesmo, não. Não consegue, minha irmã. E a gente precisa ver, a gente precisa sentir, precisa ouvir. Isso é do homem, tá? Então nós vamos orar agora. Vamos declarar essa palavra aqui de Moisés, que foi liberado no rio. Nós vamos liberar sobre a vida, como é o nome dela? Ana Késia. Kelly, isso. Ana Késia. Ana Kelly. Kênia. Kaline, tu pode orar? Posso. Vamos Ana orar. Kelly, mulher, Ana Kelly. Ah, eu não sei. Amém. Amém, Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu vou só começar com uma canção. Amém. Deus não rejeita a oração. Amém, Senhor. Oração é alimento. Glória a Deus. Nunca vi um justo sem resposta ou Ou ficar ficar no no sofrimento. sofrimento, Amém, Senhor. Basta só somente somente esperar esperar o que o que Deus Deus irá virá fazer. fazer. Quando Ele Quando estende as distante suas suas mãos, mãos, é a é hora de hora de vencer. vencer. Então Então louve, louve, simplesmente simplesmente louve. louve, Tá tá chorando, chorando, louve. louve, Precisando, precisando, louve. louve, Tá tá sofrendo, sofrendo, louve. louve, Não não importa, importa, louve. Seu louve, seu louvor louvor invade o invade o céu. céu. Declara essa palavra agora sobre a Amém, vida da Ana Jesus. Kelly. Deus vai na Amém, Deus. frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, o teu fôlego, Deus, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Senhor, sopra Deus, sobre os pulmões da Ana Kelly agora, Deus, o teu rio, o teu fôlego de vida, Jesus. O Senhor nunca perdeu uma batalha, Deus, e como bem falou a mãe dela, Jesus. O Senhor é Emanuel, Deus. O Senhor é Sabaô. O Senhor continua pelejando as batalhas dessa casa, dessa família. Robustece essa mãe com poder no homem, na mulher interior dela, Senhor. Anima o coração dela, anima o coração da Ana Kelly. E nós declaramos a cura divina, Senhor. E clamamos, dá ordem aos teus anjos a respeito da vida dela, Deus, para que esteja guardando e livrando,
conduz os médicos, que, como diz a tua palavra, depressa brote a cura, Senhor, que o médico que entrar ali seja instruído pelo teu Espírito, Senhor, nós clamamos, Deus, que a medicação haja de uma maneira sobrenatural. Deus, eu creio tanto que a medicina medica, mas toda cura, ela é divina, e nós já te agradecemos pela cura na vida dessa criança, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Como nós temos apenas alguns minutos para encerrar, eu não vou terminar a história de Miriam, tá? Eu entendi assim por bem da gente continuar se movendo em oração. Eu vou ler aqui o Salmo 18, tá? Orar o Salmo 18, e depois, Kaline, que eu terminar o Salmo 18, a gente tinha combinado uma canção, não foi? E aí, durante essa canção, eu quero que as amadas, cada uma, medite na canção e pense em uma palavra. Uma palavra assim que você recebeu de Deus hoje, nessa tarde, que você fique e guarde essa palavra porque ela é uma chave na sua vida. Esse é um ato profético, assim como a Miriam fez lá na hora das margens do rio, na hora que eles passaram pelo rio. Ela fez um ato profético, pegou um tamborim. Então, nós vamos pegar o nosso tamborim, que é o nosso coração, tá? Cada uma aqui vai pegar o seu tamborim espiritual e vamos ficar aqui batendo com ele com o nosso coração, meditar na palavra, na música e trazer à mente uma palavra e guardar como chave. É um exercício espiritual, tá bom? Então eu vou aqui orar o Salmo 18, porque foi um cântico de Davi quando ele venceu Saul. Vou orar esse salmo e a Kaline encerra, tá, Kaline? Vou deixar para você encerrar. Louvando e orando, tá? Caso queira para encerrar nosso aqui, tá bom? Porque só temos 10 minutos. Vou cumprir o horário, tá? Amado Deus, muito obrigada por essa oportunidade, porque viver debaixo da tua dependência, Senhor, é muito mais do que compartilhar, do que só receber. A gente ganha tanto, Senhor, ganha tanto quando a gente compartilha aquilo que a gente tem, que é o Senhor. A nossa maior riqueza, Senhor, é o Senhor na nossa vida. A nossa maior riqueza é o Senhor. E é muito bom compartilhar do Senhor com os outros. Oh, glória, o Senhor é maravilhoso. Como é bom compartilhar aquilo que o Senhor depositou em nós, de milagre, de oração, de fé na vida de outras pessoas. Eu estou muito feliz hoje à tarde por ter conhecido a Késia, por ter conhecido a filha e todas essas amadas aqui estão reunidas, porque elas entenderam que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus vivo que reina, é um Deus vivo que se manifesta, que se move em nome de Jesus. E eu faço a minha oração como Davi fez no Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Em nome de Jesus, eu declaro que todos os inimigos da Késia estão agora destruídos e dissipados em nome de Jesus, porque nós temos o Senhor como refúgio. Laços de morte nos cercaram e torrentes de impiedades me fizeram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte nos surpreenderam. Na nossa angústia, invocamos o Senhor. Invocamos e gritamos por socorro ao nosso Deus, porque nós já estamos acostumados a depender do Senhor. A palavra diz que a gente não depende de carros e nem cavalos, nós dependemos do Senhor. É do Senhor que é a nossa provisão. É o Senhor que é o nosso companheiro, é o Senhor que é o nosso marido, é o Deus de toda a terra, é o Exua, é tudo aquilo que nós temos, Senhor, em nome de Jesus. Então, o que que acontece? A terra se abalou e tremeram, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas sumiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Deles saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os seus pés uma densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas espessas, nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens
Peraí, gente. Das densas nuvens em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa chamejante, trovejou. Então o Senhor, nos céus, o Altíssimo levantou uma voz e houve um granizo e brasa de fogo. Despediu-se as setas e espalhou os meus inimigos e multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me de muitas águas. Tirou-me de muitas águas, em nome de Jesus, como Moisés foi tirado das águas. Em nome de Jesus, declaro, Senhor, um rio agora. Um rio, Senhor, de águas vivas na vida da Késia. Em nome de Jesus. E nos livrou do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor nos serviu de amparo. Trouxe para um lugar espaçoso. É esse lugar bem aqui, ó. Essa sala aqui é um lugar espaçoso, porque onde tem a presença do Senhor, aí há liberdade. Não é assim que a palavra diz? Aonde tem o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse lugar aqui é um lugar espaçoso. Livrou-me porque se agradou de nós. Retribuiu o Senhor segundo a nossa justiça e recompensou-nos conforme a pureza das nossas mãos. Pois nós temos guardado os caminhos do Senhor e não nos apartei perfeitamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das nossas mãos. Para com o benigno, o Senhor é benigno, ele se mostra. Com o íntegro, ele também é íntegro. Com o puro, puro também ele se mostra. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas, Senhor, o povo humilde. Mas os olhos do altivo tu abate, porque faz resplandecer a nossa lâmpada, em nome de Jesus. Ele Glória a faz, Deus. ele faz resplandecer a nossa lâmpada, que é a formosura que a gente falou de Moisés mais cedo, Pai. Resplandece, Senhor, o Senhor em nós. O Senhor, meu Deus, derrama a luz das minhas trevas, pois contigo nós desbaraçamos é um exército. Com o nosso Deus, nós saltamos muralhas. O caminho de Deus é perfeito. Eu acho bonito esse versículo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Agora, gente, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o nosso rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que nos revestiu de força e aperfeiçoou o nosso caminho. Ele deu aos nossos pés a ligeireza das costas e nos firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Gente, isso aqui é uma guerra. É uma guerra esse louvor aqui de Saul. Também me destes o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargou os nossos passos, o caminho, e os pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-o de tal ponto que não puderam se levantar. Declara, vê assim, Késia, teus inimigos, tudo derrotado. Eles não estão podendo mais se levantar. Porque já entrou a sabedoria do Senhor, a presença do Senhor nesse lugar. Olha, esses são os teus olhos espirituais agora. Por de força me cingiste para o combate, e me susteste os que se levantaram contra nós. Também puseste fúria os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém os acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Eles estão todos destruídos. Lanceis fora como a lama das ruas. Das contendas do povo nos livraste.
Ô glória. E me fizeste cabeça das nações, porque não conheci, me serviu. Bastou-lhe ouvir-lhe a voz, logo obedeceu. Olha que promessa linda. Bastou ouvir a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos. Sumiram os estrangeiros e das suas fortificações saíram foi apavoridos. Vive o Senhor em nome de Jesus e bendita seja a nossa rocha. Amém, amém, amém. Exaltado seja o Deus da nossa salvação. É o Deus que por mim tomou por vingança. Amém, Jesus. E nos submeteu povos. O Deus que livrou dos nossos inimigos. Sim, tu que me exalta, Senhor, acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Ô, Senhor, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, essa palavra aí nesse local, nesse hospital, Senhor, em nome de Jesus. Sinta, Senhor, a presença dela. Senhor, envolva ela com teu Espírito Santo. Tua palavra diz que um dia na tua presença é maior do que 1000 em outro lugar, Senhor. Pode ser um hospital, mas com a tua presença é um jardim, Pai, em nome de Jesus. Eu já experimentei disso em um hospital, com a presença, um jardim dentro de mim. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é isso, é um tesouro na nossa vida. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, eu cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e com sua posteridade para sempre. Olha só, com a sua posteridade, a descendência de Davi. Quem somos nós? Lá em 1 João fala o quê? Em João, na verdade é João 1, que nós, né? Veio esse texto na minha cabeça, mas eu vou encerrar, gente. É rapidinho. É só porque esse texto ele firma a identidade da gente no Senhor, tá? Eu gosto muito desse texto, mas eu vou terminar. A vida estava nele, né? E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não se prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Eu quero que guarde essa palavra aí, viu, Késia? Deus veio como testemunha a respeito da luz, a fim de todos que vieram a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo e ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Vou chegar lá, Késia. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Vou chegar na parte da posteridade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Nós temos essa identidade aqui porque nós cremos no nome de Jesus, nós fazemos parte desse povo. Aí vem a identidade, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, eu trago essa palavra porque nós estávamos falando de um rei, de um povo eleito. E agora eu falo de alguém que se tornou de Cristo porque confia no nome dele, em nome de Jesus, que nós não nascemos do sangue, né? E nem da vontade da carne, não viemos dos judeus, mas, mas nós nascemos da vontade de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda essa identidade, Kézia, no teu coração, a presença do Senhor, e você vai guerrear, e nós vamos continuar orando contigo aqui. Queria pedir a ajuda da Kaline agora em louvor, e ela vai encerrar orando, tá, Kaline? Obrigada. Gente, ela pediu para me cantar isso aqui, mas eu disse que daí era melhor nós botar no áudio aqui. É para me cantar mesmo, Daiane. Eu não sei, Tá só não sei uma muito parte que bem. tu puder, e tu ora, tu emenda na oração. É difícil um pouco, né? Ah, Mas é porque fala desse texto do que a gente... Hum, vou cantar aqui, eu gente. confio É em aquele você. louvor, é um louvor não, porque eu estou confiando em Deus. Quem é o homem que teve o Olha aí, poder de andar sobre o mar? olha aí. Quem é ele que pode fazer o Amém. mar se calar? Glória a No Deus. momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel
caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Aí vocês cantam aí. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Eu não ele tô escutando ela. abriu o mar. Ouve, mãe, tô Tenha com fome. medo, irmão, se atrás vem Faraó. Oh, Senhor, não tenho medo, Deus. O Senhor vai nos atravessar, Deus. E nós vamos cantar o hino da vitória, Jesus. Só um momento, vamos orar? Não. Vamos orar. Já, você já comeu. Desculpa, gente, eu sou mãe de duas crianças pequenas. Vocês viram aí de hora em hora eu mutar, mas é a vida da mãe. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia. Posição da oração. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, por essa reunião, que o Senhor possa estar tocando cada uma das mulheres, Deus, que esteve aqui. Obrigada pela tua palavra, pelo pão vivo que desce do céu, que o Senhor compartilhou conosco hoje, Deus. Obrigada por nos lembrar, Jesus, que o que pulsa no nosso coração, Deus, é a batida da adoração que o Senhor coloca em nós todos os dias, Paizinho. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém, minhas irmãs. Tu tá Amém. mutada. Amém. Tamo juntas. Oi. Pronto, meninas, alguém tem alguma pergunta, algum comentário e a gente vai encerrar, tá? Vou dar só um pouquinho a palavra para algumas de vocês, quem quiser falar alguma coisa. Eu quero muito agradecer, viu, por estarem comigo, por orarem comigo e para apresentar da Ana Kelly. Eu creio muito que vamos sair daqui contando nosso milagre, nosso Amém. testemunho. Amém, amém. Muito. Nosso Deus já nos ouviu. Amém, Agradeço. amém. Deus abençoe. A Saskia até comentou comigo que você tinha a questão do testemunho, né? Era sobre essa questão da Ana Kelly? Desculpa, eu não entendi. A Saskia, como tinha comentado comigo, que no final você falaria sobre o testemunho, né? Já era essa questão da Ana Kelly, né? Não, eu tinha começado na última reunião uma certa obrigada. Contar, e aí meu celular descarregou, e ela pediu para mim vir contando o testemunho, mas deixamos para uma outra oportunidade, se ela estiver presente também. Ok. Hoje ela não está, só esclarecendo, hoje a Saskia não está presente. Ela foi para Fortaleza para participar de um congresso, e aí, por isso que eu abri a sala e tudo, mas no próximo sábado ela vai estar aqui com a gente. Obrigada. Minhas irmãs, eu só quero agradecer também, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, glorificar o nome do Senhor, pela vida das irmãs Amém, Senhor. e dizer que nós, né, como filhas do Senhor, nós somos muito privilegiadas, né? Agradecer pela vida da irmã Josi, que trouxe o estudo, da irmã Daiane, perdão. Louvado seja Deus pela tua vida, minha irmã. Louvado seja Deus. Que nós estejamos com os ouvidos sensíveis ao Senhor, né, em obediência, porque Ele realmente é o nosso refúgio e fortaleza e nosso socorro bem presente. Amém. Obrigada, Daiane, pelo estudo. Glória a Deus pela vida de todas as irmãs. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Pronto. Então, dou por encerrado, né, Viviane? Estou encerrando a vez. Amém. Próximo sábado a gente está aqui com outra mulher, a gente coloca durante a semana e também um desenrolar do relógio de oração, tá bom, irmãos? Sim. Fiquem na paz, tenham um resto de final de semana aí abençoado, que o Senhor seja com todos vocês, amém? Amém, amém. Tchau. Amém. Obrigada. Tchau.